Oi pessoal, eu sou o Ricardo e os destaques do update de hoje são a conclusão da campanha de teste do SN 7.1, a instalação dos flaps do SN 8 e as primeiras sessões do Super Heavy. Começamos falando do complexo de lançamento. Nas 2 semanas que seguiram o transporte do SN 7.1 para o complexo de lançamento, no dia 7 de setembro, o protótipo passou por diversos testes noturnos, inicialmente na plataforma B, onde o simulador de empuxo estava instalado. No dia 17 de setembro, ele foi transferido de volta para a plataforma de transporte, para preservar a plataforma B de possíveis danos, já que a próxima etapa dos testes levaria o protótipo até a falha. Vários rolos de aço inoxidável foram amarrados na base dele para servirem como âncora e evitar que ele tombasse, como aconteceu com o SN7. O tanque foi testado até a falha na madrugada do dia 23. E de acordo com um tweet do Elon Musk, ele atingiu 8 bares de pressão, um resultado melhor que o obtido com o SN7, que se rompeu com 7,6 bares. Em outro tweet, ele completou dizendo que a ruptura do tanque foi na interface entre as ligas de aço inoxidável 301 e 304L. E isso demonstra que o SN 7.1 não foi construído inteiramente em 304L. Olhando as fotos do tanque depois do teste, podemos ver claramente o local dessa interface entre as duas ligas. Ainda nesse mesmo tweet, ele disse que o SN9 vai ser constituído inteiramente por 304L. E que a SpaceX está introduzindo algumas melhorias na mistura que compõe essa liga. Isso quer dizer que o SN8 foi construído apenas parcialmente com 304L. Mas isso não é um problema, já que a pressão usada durante os testes fica em torno de 4 bares. O SN8 chegou no complexo no dia 26 e foi posicionado próximo da plataforma A, que já havia recebido o simulador de empuxo usado na plataforma B para os testes do SN 7.1. Até a gravação desse update, ele ainda não havia sido transferido para a plataforma devido a ventos fortes em Boca Chica. As instalações de armazenamento estão passando por algumas modificações. No dia 24, um tanque de oxigênio líquido foi reposicionado e colocado na horizontal. Um outro tanque foi entregue no complexo no dia 16 e, curiosamente, posicionado ao lado da plataforma de pouso. Isso pode ter 2 implicações importantes para o progresso do programa. Pode significar uma expansão da capacidade de armazenamento do complexo para suportar os próximos voos, que vão exigir uma quantidade maior de propelente nos protótipos, ou até mesmo suporte para os testes do Super Heavy. Ou então, pode significar que esse tanque vai ficar posicionado na plataforma de pouso para fazer o desabastecimento pós-voo dos protótipos, reduzindo o tempo de espera entre a conclusão do voo e a liberação do acesso ao complexo, tem acontecido sempre depois de mais de 24 horas. Ainda sobre a plataforma de pouso, ela recebeu um reforço de concreto em torno da área central, que ficava um pouco elevada em relação ao restante dela. A plataforma orbital do Super Heavy já tem todos os pilares na posição vertical, com a estrutura temporária que suporta eles já reforçada em múltiplos pontos. A concretagem começou no dia 28 e é feita sempre em pares opostos de pilares para equilibrar a carga sobre a fundação da estrutura. Agora vamos falar do complexo de fabricação. No dia 22, o SN8 foi posicionado do lado de fora do galpão médio, e podemos ver que as coberturas aerodinâmicas dos flaps traseiros já tinham sido instaladas. A função principal delas é proteger o mecanismo de acionamento dos flaps do fluxo de ar, que durante a reentrada atinge velocidades hipersônicas e comprime o ar abaixo da Starship, fazendo com que ele atinja temperaturas suficientes para se tornar plasma. Além disso, eles também escondem parte dos vasos de pressão que ficam no exterior do protótipo. Olhando para o exterior do SN6, vemos que esses componentes externos já vinham sendo dispostos de propósito na vertical ao longo do eixo dos flaps. Comparando o SN6 com o SN8, fica claro que parte desses componentes ficam ocultos sob as coberturas aerodinâmicas. Alguns deles também foram relocados para a parte interna da saia. O reforço adicional para suportar o torque gerado pelo acionamento dos flaps também pode ser visto na parte interna da saia.
nessa foto da seção de propulsão do SN8 quando a mesma foi girada. Outro detalhe das coberturas é que o formato delas forma uma superfície com melhores propriedades aerodinâmicas do lado que vai ficar exposto ao fluxo de ar durante a descida, diferente do que vimos no Mark I, cuja cobertura era simétrica. Os flaps foram instalados nesse mesmo dia, na posição estendida, onde podemos ver em detalhes os 3 pontos de suporte dos mesmos na cobertura aerodinâmica. O suporte central é onde fica o mecanismo de acionamento, e na mesma altura dele podemos ver as marcas de solda do reforço estrutural que acabamos de ver. De acordo com um tweet do Elon Musk, o mecanismo de acionamento dos flaps não vai ser hidráulico como imaginávamos. Ao invés disso, eles vão ser acionados diretamente por um motor elétrico conectado a uma transmissão. Esse detalhe é importante, porque simplifica esse mecanismo e remove toda a complexidade de um sistema hidráulico. A transmissão reduz a velocidade do acionamento dos flaps pelo motor elétrico, em troca do aumento de torque, que também é crítico durante a reentrada, que é quando os flaps vão estar expostos a forças gigantescas. Para impedir que o fluxo de ar tire os flaps da posição desejada, é possível que a SpaceX use um parafuso bola no mecanismo de acionamento. Esse componente mecânico é usado em praticamente toda aeronave comercial moderna para acionar a superfície de controle aerodinâmico. No dia 26, o SN8 foi transportado para o complexo de lançamento. Essa data marca quase que exatamente um ano desde que o Mark I foi integrado com a seção do nariz, formando o primeiro protótipo completo da Starship. O Elon já confirmou em um tweet que na próxima semana o SN8 vai ser integrado com o nariz e flaps dianteiros, igualando esse marco. A campanha de teste do SN8 deve começar em breve, e vai ser um pouco diferente das campanhas dos protótipos anteriores. A primeira diferença é que o SN8 vai ter 3 motores Raptor instalados. A segunda é que vão ser necessários 2 testes de fogo estático, o primeiro consumindo propelente dos tanques principais, e o segundo dos tanques secundários. O Elon também confirmou em outro tweet que o primeiro voo do SN8 vai ser a uma altitude de 15 km, ou 50 mil pés. Agora vamos ver o progresso do SN9. A seção central do tanque de oxigênio foi vista no dia 14 de setembro. A seção do domo comum foi integrada com a seção central do tanque de oxigênio no dia 15 de setembro. A saia foi vista no dia 18 de setembro. No dia 27, a seção do domo superior foi integrada com a seção do domo comum, que já havia sido integrada com a seção central do tanque de oxigênio, vista agora há pouco. Seguimos com o progresso do SN10. A seção do domo comum foi vista no dia 17 de setembro. Nesse mesmo dia, o domo inferior também foi visto. No dia 22, o domo inferior foi encaixado em uma seção de 3 anéis, formando a seção do domo inferior. E o Super Heavy já começou a ser construído. Até a gravação desse update, 2 seções já foram vistas do lado de fora das tendas de fabricação. A primeira é uma seção de 3 anéis que vai abrigar o domo comum do propulsor. A segunda é uma seção de 4 anéis que vai integrar as paredes do tanque de oxigênio líquido. Para vocês terem uma noção do tamanho que o Super Heavy vai ter quando concluído, vão ser necessárias 5 seções de 4 anéis como essa apenas para o tanque de oxigênio. Em comparação, o tanque de oxigênio da Starship usa apenas uma seção como essa. E para completar, no dia 28 de agosto, o Elon tweetou dizendo que os primeiros protótipos do Super Heavy vão precisar apenas de 2 motores Raptor nos primeiros voos. A construção do galpão alto se aproxima da sua conclusão, com a montagem do teto da estrutura e o progresso do preenchimento das laterais, que já atingiu 50% da altura dele. Também está sendo feito um trabalho de drenagem na base da estrutura, para prevenir uma desestabilização dessa fundação devido aos alagamentos constantes que a região sofre. No dia 24 de setembro, a SpaceX publicou um vídeo do primeiro teste do RVAC, a versão do motor Raptor otimizado para operação no vácuo. O teste foi realizado nas instalações da SpaceX em McGregor, no Texas, e demonstrou que o projeto do RVAC permite que ele seja testado fora de uma câmara de vácuo,
Isso é importante porque câmeras de vácuo grandes o suficiente para o teste de um motor desse porte são absurdamente caras. Motores otimizados para operação no vácuo geralmente não podem ser usados na atmosfera no nível do mar porque ocorre um efeito chamado de separação de fluxo. O bocal de um motor de vácuo tem um diâmetro grande para permitir que o escape do motor se expanda, aumentando a eficiência do mesmo. Essa expansão reduz a pressão do escape, e se ela for menor que a pressão ambiente, a atmosfera comprime o escape assim que ele deixa o bocal. Quando isso acontece, dizemos que o bocal é sobreexpandido. Podemos ver isso claramente no vídeo do RVAC. Porém, se essa expansão for muito grande, a pressão da atmosfera pode comprimir o escape ainda dentro do bocal, causando a separação do fluxo e criando ondas de choque que podem fazer com que o bocal vibre até ser destruído. Em comparação, um bocal atmosférico tem um diâmetro menor, fazendo com que a pressão do escape seja próxima da pressão ambiente. À medida que o foguete ganha altitude, a diferença de pressão aumenta, porque a atmosfera vai ficando mais rarefeito. Nesse cenário, dizemos que o bocal é subexpandido e perde eficiência. É por isso que existem motores atmosféricos e motores otimizados para o vácuo. A principal diferença está no formato do bocal, que é otimizada para cada uma das situações. E por hoje é isso, pessoal. Aguardamos ansiosos o início da campanha de teste do SN8, que promete levar o programa da Starship para uma nova fase. Se gostou do vídeo, deixa um like, e se ainda não for inscrito, se inscreve para não perder os próximos updates. Um abraço e até logo!